Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos vasos extraordinários, mais especificamente sobre os 8 pontos de confluência dos vasos e como que eles vão auxiliar no tratamento de algumas condições específicas dos vasos extraordinários. Show de bola? Então, bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá. Nós vamos separar o nosso estudo aqui em 2 vídeos. O primeiro, tentando compreender o aspecto mais teórico de desenvolvimento dessas teorias e também a parte dos pontos em si, como que eles foram citados nesses textos. E já no segundo vídeo, que vai sair na quinta-feira, nós vamos falar mais a respeito dos aspectos práticos, ou seja, como de fato aqueles pontos foram utilizados ao longo da história, para a gente poder compreender um pouco melhor se eles são de fato eficientes ou não. Tranquilo? Então, ok, dito isso, como a gente vai organizar o nosso estudo, a gente pode iniciá-lo de fato. Para começar, nós vamos precisar do clássico das dificuldades, tá? Lembrando, ele foi escrito ali aproximadamente 200 anos depois de Cristo, ou seja, já ali no finalzinho da dinastia Han, tá bom? Veja, ele é um texto muito importante da medicina chinesa, mas com foco maior em acupuntura. E nesse texto nós temos 3 capítulos que são dedicados aos vasos extraordinários. O capítulo 27, o 28 e o 29. O 27 vai abordar mais o aspecto conceitual do vaso, a ideia dele ser um reservatório. Já o capítulo 28 vai abordar mais os seus trajetos, enquanto que o capítulo 29 fala sobre as doenças que acometem a esses canais. Veja, este capítulo 29 que a gente vai se dedicar, ele é um princípio daquilo que virá mais para frente. Então, se a gente pegar, por exemplo, os textos atuais da federação e ver como que eles separam o diagnóstico dos canais e, sobretudo, dos vasos extraordinários, a sintomatologia é muito mais complexa, muito mais preenchida, vamos dizer, do que as que estão aqui. Mas aqui foi a base para o início desse raciocínio. Tranquilo? Então, vamos ler aqui junto comigo? Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: como é quando os canais extras ficam doentes? Beleza. Como que é a resposta? É assim. O yang wei, ou seja, o vaso da ligação yang, está ligado ao yang. E o yin wei, o vaso da ligação yin, está ligado ao yin. Vamos até aqui, né? Até o primeiro ponto. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que uma das principais características do Yang Wei Mai é aproximar a comunicação, a interação entre os canais Yang, enquanto que o vaso da ligação Yin fará a mesma coisa para os canais principais de natureza Yin. Por isso eu preciso compreender dos canais principais também. Então, se eu te perguntar onde os canais Yang, de natureza Yang, os canais principais de natureza Yang, fluem o seu ti nutritivo de um para o outro, qual será a sua resposta? Bom, é no alto, é na face, é na cabeça. Então, por exemplo, dali, o intestino grosso passa o fluxo de ti nutritivo para o canal do estômago. O canal do triplo aquecedor passa o fluxo do ti nutritivo para a vesícula biliar. O canal do intestino delgado passa o fluxo do ti nutritivo para o canal da bexiga. Então, esse fluxo ocorre ali na região da cabeça, da face. Perfeito. Então, já sei que o Yang Wei terá uma interação e uma relação maior com essa parte alta do corpo. Legal? E ele faz a mesma coisa para os canais Yin. Então, como que eu tenho que interpretar isso? Aonde os canais de natureza Yin se conectam, se cruzam entre eles, onde essa relação se dá. Um local onde tem muito dessa relação é a região torácica. Então ali tem uma comunicação entre o canal do pulmão e do baço, em relação ao canal do coração e o canal do rim, o canal do pericárdio e o canal do fígado. Então, se você perceber o fluxo do ti nutritivo, que diz todo o canal do pé começa no pé e vai para o peito, e todo o canal da mão começa no peito e vai para a mão, você já entendeu que a relação entre eles se dá no peito, se dá no tórax. E ele também nos diz que todo o canal Yang da mão começa na mão e vai para a cabeça, e que todo o canal Yang do pé começa na cabeça e vai para o pé.
Então, desta forma, dá para entender muito bem que a interação deles ocorre lá na cabeça. Tranquilo até aqui? Show de bola? Vamos continuar. Aí ele diz o seguinte: se o yin e o yang não conseguirem se ligar mutuamente, então, se o yang wei e o yin wei não conseguirem exercer a sua função juntos, o que vai acontecer? Fica-se triste, perde-se a força de vontade, com frouxidão não consegue se manter. Então veja, há sinais e sintomas emocionais e também físicos. É claro, nós podemos perceber que o uso histórico dos canais yang se deu muito na parte física, enquanto principalmente quando você entende que o yang wei, o vaso da ligação yang e o vaso da ligação yin tem seus papéis, e o que da ligação yin influencia grandemente o tórax, e lá está o coração e lá está a mente, você entende a relação que ele fez com as emoções. Beleza? Vamos seguir. Aí ele começa a separar. O vaso da ligação yang doente, intenso frio e calor. Ponto. Opa! Quando que eu tenho febre e aversão ao frio simultaneamente? Em doença externa. Então eu já sei que o vaso da ligação yang tem uma relação forte não somente com o alto, mas também com as doenças externas. E isso é óbvio. Doenças externas costumam atingir o corpo porque o vento as trouxe. O vento tem natureza yang e costuma atacar o alto. Então faz todo sentido. E aí ele continua. O yin wei doente, o vaso da ligação yin doente, intensa dor cardíaca. Onde que fica o coração? Onde que ocorre a dor cardíaca? No peito, onde esses vasos se comunicam, como a gente já havia comentado anteriormente. Aí ele continua. O yin chao mai, o vaso da ligação, ou o vaso do caminhar yin, está doente. E aí o que ocorre? O yang fica relaxado e o yin está tenso. Opa, vamos de novo. Yin chao doente, ou seja, vaso do caminhar yin está doente. O yang está relaxado, o yin está tenso. Então, se há um distúrbio no vaso do caminhar yin que passa pela face medial da perna, obviamente essa parte da face medial da perna, que tem uma natureza mais yin quando comparada com a face lateral, ficará obstruída e, portanto, mais tensa quando comparada com a face lateral. E aí, obviamente, ele dá início à próxima, que é o Yan Chao Mai, que vai trabalhar a mesma ideia. Yang Chao doente, ou seja, vaso do caminhar Yang está doente. Então, o Yin é relaxado e o Yang é tenso. Claro, o problema agora está no Yang Chao Mai. Então, a face lateral da perna estará mais tensa, obstruída. E a Yin agora estará relaxada. Dando continuidade, ele diz o seguinte para nós. O Chong doente. Quem que é o Chong? É o vaso da penetração ou vaso penetrador. Você pode traduzir das duas formas. Chi contrário e tensão no interior. Ou seja, quando o vaso penetrador ou vaso da penetração fica doente, há uma inversão do fluxo do Chi. E claro, como a gente conhece o seu trajeto, dá para identificar que isso é sobretudo no estômago. E uma vez o estômago invertido, ele vai influenciar não só o aquecedor médio, mas também o aquecedor superior. Quantas vezes você já não conheceu pessoas que por problemas de estômago também sofrem com tosse, também sofrem com desconforto torácico, também coincidentemente têm problemas emocionais e etc. Show de bola até aqui? Vamos continuar. Outra coisa que a gente pode comentar a respeito disso. Não é comum que quando a mulher está gestante, ali nos 3 primeiros meses, ela apresente náusea, vômito, ou seja, esse sinal de inversão de fluxo do Qi do estômago. Isso ocorre porque o Chong Mai está sendo comprimido e, portanto, inverte seu fluxo. Vamos dar continuidade. Ele diz o seguinte. Vaso governador doente, rigidez na coluna e Zue. Ora, o vaso governador, a gente sabe o seu trajeto, ele tem grande influência na coluna mesmo. Jue, significado de reversão, está muito ligado com desmaio, perda da consciência, etc.
O vaso governador, ele penetra o cérebro ali na região de VG16 e vai em direção ao VG20. Então ele tem uma forte comunicação com o cérebro, onde a mente também reside. É claro, nós sabemos que os clássicos falam sobre a mente no cérebro, mas enfatizam muito a mente no coração. E o vaso governador, em um dos seus trajetos internos, também passa pelo coração. Sendo assim, obviamente, o vaso governador tem uma relação não só com uma questão locomotora da coluna, mas também uma relação forte com os distúrbios da mente. Continuando, vasoconcepção doente. Intensa sensação de nó no interior. Homens terão a 7 Shan, que é aqui traduzido como hérnia. Mulheres terão Jia e Ju. Jia traduzido aqui como conglomeração e Ju traduzido aqui como agrupamento. Vamos entender esta passagem. O vasoconcepção está doente, nó no interior, ou seja, haverá obstrução no interior. Uma categoria de doença, que no caso aqui das mulheres falou sobre Jia e Ju, que são massas abdominais. E no homem falou sobre Shan, que é aqui traduzido como hérnia. Então, vamos aos poucos. O que é essa hérnia que ele está falando? É a hérnia inguinal, tá? Sobretudo. Mas é a ideia de uma dor na região do baixo ventre, que pode pegar a região testicular, trazendo uma sensação de tração e desconforto. E, claro, intensa dor nessa região, intensa obstrução, intenso desconforto nessa região aí mais de aquecedor inferior, mais da região de hipogástrio, região de genital. Aí aqui, comentários à parte, o canal do fígado é excepcional para tratar distúrbios de hérnia inguinal e esses tipos de desconforto que nós estamos comentando aqui. Agora, em relação a Jia e Ju, são dois modelos diferentes de obstrução. Jia está mais ligado com as estases de sangue, são massas palpáveis e fixas na parede abdominal, enquanto que Ju é mais ligado a uma estagnação do Qi e, portanto, não é fixa, tem a habilidade de migrar ali pela região do tronco. Além disso, não é palpável, tá bom? Não é uma massa, vamos dizer assim, material propriamente dita, tá bom? Seguindo, Dai doente, ou seja, o vaso da cintura está doente. Plenitude abdominal, frouxidão da região lombar, como se estivesse sentado dentro da água. Veja, é o vaso da cintura, ele se comporta como se fosse um cinto que pode apertar demais ou soltar demais. No exemplo dado aqui, ele está me dizendo que, por exemplo, plenitude abdominal, frouxidão da região lombar, como se estivesse sentado dentro da água, ou seja, não tem firmeza, então o cinto se soltou, abriu mais do que deveria e traz esse desconforto para esta região. Show de bola? Então, por enquanto, nós entendemos a base, né, o cerne das doenças dos vasos extraordinários. Agora, nós vamos saltar da dinastia Han, tá, que foi uma das primeiras dinastias da história da China, e nós vamos para a última dinastia. Nós vamos lá para a dinastia Qin, para conhecer os 8 pontos de confluência. Olha quanto tempo vai se passar até lá, tá bom? Nós estamos em 200 anos depois de Cristo, lá na dinastia Han, avançamos no tempo, chegamos agora na dinastia Qin, estamos em 1742. Nós vamos consultar um livro chamado Yi Song Ting Jiang, onde dentro dele nós temos um poema onde liga 8 pontos ao tratamento de algumas condições dos vasos extraordinários. Veja, eu estou aqui com o livro de protocolos clássicos, versos e odes, que o professor Regis traduziu, né? Que é um compilado, né? Então aqui tem vários textos de várias eras diferentes, e inclusive da dinastia Qin, da onde nós vamos pegar esses 8 pontos de confluência, tá bom? Então vamos lá, vamos comigo. Ele começa assim, ó. Baço 4 do Chongmai, estômago, coração e peito. Pericárdio 6 do Inwei Mai, abaixo, sempre controla o efeito. Então, vamos lá? Quando ele está me dizendo aqui, baço 4 do Chongmai, ou seja, do vaso penetrador ou vaso da penetração, e aí ele já coloca do lado assim, direto. Estômago, coração e peito. Ponto. E aí ele complementa abaixo, dizendo pericárdio 6, do vaso da ligação in, abaixo sempre controla
seu efeito, né, o efeito, o que nós temos então? Que tanto o baço 4 quanto o pericárdio 6 têm uma habilidade em si de tratar disfunções do tórax, disfunções do coração e disfunções do estômago. Ora, isso é verdade, não é verdade? Desde 1400 e pouco, o pericárdio 6 já era considerado o ponto de comando do tórax e, obviamente, extremamente eficiente para tratar suas desordens. Assim como o baço 4, já desde muito tempo já era indicado para controlar as inversões de fluxo do estômago. Então, peraí, o que eu estou querendo dizer então com isso? Primeiro, houve toda uma parte de aplicação clínica, de prática empírica propriamente dita, onde foi se observando os efeitos dos pontos no corpo humano, tá? Nas suas práticas de acupuntura durante todos esses séculos aqui que se passaram, até o ponto deles dizerem, olha só que legal, a gente usa tanto o pericárdio 6 para tratar problemas do peito, né? E lá no Classe das Dificuldades está falando que a doença do Yin-Wei-Mai, do vaso da ligação Yin, é dor no peito. E se a gente falasse que ele é o ponto de confluência? Então veja, aqui é o suprassumo do vídeo, tá? Se você conseguir absorver essa parte aqui, você absorveu aquilo que eu gostaria que você absorvesse. Que é o seguinte, o ponto não é bom porque ele é o ponto de confluência do Yin-Wei-Mai. O ponto não é bom, o pericárdio 6 não é bom porque ele é o ponto de comando do tórax. Não. Ele se mostrou bom para o tratamento do tórax, para o tratamento do coração, para o tratamento do estômago, e por isso se tornou o ponto de confluência do Yin-Wei-Mai. Por isso se tornou o ponto de comando do tórax. Entendeu? Primeiro veio a prática, primeiro veio a observação de visualizar e perceber, putz, esse ponto é ótimo para isso. E depois se construiu a teoria, neste caso, tá? Existem casos que foi ao contrário. E aí você encontra uma discrepância entre o uso histórico, né, a aplicação dele ao longo do tempo e aquilo que a teoria diz. Isso acontece. Aqui nós não temos isso. Por quê? Porque ele foi consagrado para isso justamente por conta das suas evidências clínicas ao longo do tempo. Perfeito? Então, vamos... Agora eu tô empolgado. Falou em prazo, fico empolgado. Então, olha só. Quando ele diz que baço 4, Chomai, estômago, coração e peito, ele liga aqui as coisas. Veja, primeiro... Ele falou do baço 4 sendo utilizado para tratamento de útero? Falou? Não falou, né? Não falou. O que ele está dizendo? Mas o vaso extraordinário começa no útero. Eu sei que ele começa lá. Eu sei que o vaso concepção começa lá. Mas o que ele está dizendo? Qual é a relação que ele tem, de fato, de influenciar este vaso extraordinário? Ele está dizendo que o baço 4 influencia o Chomai no seu aspecto mais alto, corrigindo o fluxo do estômago. Por quê? Ora, repara o trajeto do Luo. Baço 4 é ponto Luo. Ele sai dali da onde ele está, ele passa pelo intestino e depois desemboca lá no estômago. Todo ponto Luo resolve uma coisa pro acoplado. O baço 4 regulariza o Ti do estômago, fazendo ele descer. Veja, se o Ti do estômago está invertido e passa a subir, não gera desconforto torácico? Não pode gerar um desconforto no peito, no coração? Sintomas de ansiedade, agitação? Isso é disso nos clássicos, tá? Quando a inversão do fluxo do Ti do estômago ocorre, há problemas de agitação mental. O próprio Lin Shu 10 relaciona o canal do estômago com distúrbios da mente. Pô, maravilha. Aí pericárdio 6. Pericárdio 6 também é ponto Luo. Onde é que vai o trajeto desse Luo? Direto no coração. Obviamente vai tratar lá. Obviamente. Ao longo do tempo se mostrou um ponto incrível para tratamento de dor no peito. Aí depois de 1400 e bolinha ali na dinastia Ming, virou ponto de comando do tórax. Genial. Aí é canal Juan da mão. O Juan da mão trata em espelho o Yamin do pé, ou seja, o canal do estômago. O pericárdio 6 é ponto Luo, trata alguma coisa pro seu acoplado. Quem é?
triplo aquecedor. Regula os 3 aquecedores. Onde ele tem maior ênfase? Aquecedor superior e médio. Entendeu? Então o cara escreveu isso daqui para resumir centenas e centenas e centenas de anos de prática clínica em 2 linhas. O que eu não posso fazer nos dias atuais é entender que esse processo se deu ao inverso. Entendeu? Show até aqui? Então vamos continuar. Aí ele diz para mim, VB41 do Daimai, que é o vaso da cintura, ligado ao canal da vesícula biliar. TA5, Yang Wei Mai, que é o vaso da ligação Yang. Urgentemente encontrar. Ele não falou uma aplicação propriamente dita, né? Porém, entretanto, todavia, ele usou alguns termos interessantes que nós podemos avaliar aqui. Ele falou Daimai ligado ao canal da vesícula biliar. De fato, não só o VB41 que seria o ponto de confluência, mas existem alguns pontos ali na região da cintura, por exemplo o VB26, que de fato são cruzamento do canal do Daimai com o canal da vesícula biliar. Inclusive o nome do VB26 é Daimai. Agora, ele disse para mim, do TA5, ele colocou urgentemente encontrar situações de urgência, por exemplo, doenças externas. Então a gente vai ver que TA5 e VB41 já foram utilizados para doenças externas, tanto quando você está ali ainda mais na superfície, quanto já atingiu o meio exterior, meio interior, ou seja, quando a doença está no nível de Shaoyang. Ou você acha que é coincidência nós termos aqui VB41 e TA5, justamente o canal que forma o Shaoyang? Então veja que esta é uma combinação que ao longo do tempo foi muito utilizada, por exemplo, para malária, onde o paciente ora tem febre, ora tem aversão ao frio. Tranquilo? Show de bola. É claro, nós podemos explorar ainda mais. Repara só o nome, TA do TA5, Wai Guan, significa passagem externa, ou seja, ele trata doenças de origem externa. As doenças de origem externa costumam atacar qual área do corpo? Cabeça, né? Então, dores de cabeça, pode gerar algumas desordens dos órgãos do sentido, e o TA5 ajuda bastante. Olha o nome do VB41, Zhongli Jin. Isso já traz uma ideia de um tratamento para os órgãos do sentido também, que estão alocados aonde? Lá no alto, né? Tá vendo a ideia deles estarem se complementando? Por isso os pontos foram apresentados em duplas. Tranquilo? Isso aqui é maravilhoso. Inclusive, tá? Inclusive o TA5, nos textos teóricos da acupuntura ao longo do tempo, foi tão enfatizado quanto o IG4 para combater doenças externas. A questão é que o TA5 a gente percebe que ele tem uma maior área de atuação nesta região, enquanto que o IG4 mais nesta região. Além disso, existem alguns autores em alguns clássicos bem específicos que falavam que o TA5 era melhor para vento calor, enquanto que o IG4 era melhor para vento frio. Mas ambos foram utilizados para os dois casos, tá bom? Mas, como eu falei, deixa para o vídeo de quinta-feira, onde a gente vai falar mais sobre como que esses pontos foram trabalhados ao longo do tempo. Vamos lá comigo. Agora, ID3. ID3 do vaso governador. Internamente no pescoço pode atuar. Bexiga 62 do Yang Chaomai, ou seja, do vaso do caminhar Yang. Colateral que pode liberar, ou seja, a atuação desses dois pontos para atuar em distúrbios da cervical. E de fato, o ID3 assim é o cara nesse sentido. Ele é muito bom nessa área, tá? O canal do Yang Chaomai também passa, tá bom? Pela região ali do pescoço. Então, obviamente, ele funciona. Os dois se complementam nesse sentido. O canal da bexiga é um canal interessante para tratar distúrbios da cervical, assim como o canal do intestino delgado. Mas a gente pode amplificar um pouco as coisas, né? Então, veja. O ID3
ID3 ao longo da história já foi utilizado várias vezes para o tratamento da cervical. O canal do intestino delgado vai ali para a região de VG14 para se conectar, né, aos canais IAM, e depois ele vem aqui para essa região passando pela área de cervical. O canal da bexiga tem grande ênfase na região cervical e é excelente para atuar naquela área. E ao longo do tempo foi utilizado para isso mesmo. Aí você pega o ID3, que é um ponto riacho, que ajuda a tratar dor articular e sensação de peso no corpo. É uma das descrições dos pontos riacho. Então, se ele trata dor articular, obviamente, ele também pode agir em distúrbios locomotores do pescoço, da cervical. Show de bola, tranquilo. Então, percebe que, de novo, os dois pontos foram explorados ao longo do tempo para essas necessidades e agora eles são consagrados através de uma teoria. Então, quando eu falo que o ID3 tem o poder de agir no vaso governador como ponto de confluência, onde que eu estou dando destaque? Onde que apareceu o primeiro destaque, melhor dizendo, para o tratamento de cervicalgia? E de fato, é outro nível o uso do ID3 para cervicalgia. É outro nível, né? Você pode pensar nisso daí como formas de holografia. Então, você tem o quinto metacarpo, você pode dividir em 3 áreas. Então, aqui logo abaixo do acidente ósseo está o ID3. O acidente ósseo representa a cabeça, logo abaixo a cervical. Então, obviamente, seria um ponto interessante. Dá para eu entender através de holografia, né? Aplicar a holografia para compreender mais sobre a função do ponto. Melhor dizendo. E o bexiga 62 eu poderia fazer a mesma proposta, né? Ele está logo abaixo do maléolo lateral, que poderia representar a cabeça. Então, logo abaixo poderia representar a cervical. Dá para brincar desse jeito. Então, veja, aqui nós temos a configuração desses dois pontos e para que eles serviriam dentro da primeira vez que foram citados nessa relação com os vasos extraordinários. Vamos ler a última passagem aqui. Pulmão 7 do vaso concepção movimenta a fissura do pulmão. R6 do Inchalmai, né, ou seja, do vaso do caminharim, diafragma e garganta em ação. Opa! Então ele está me dizendo que tanto o pulmão 7 quanto o R6 agem fortemente em desordens respiratórias. Pô, mas parte ginecológica, respiratórias, é o que está escrito. É o que está escrito. Então veja só, ele está me dizendo, movimenta a fissura do pulmão. Desordens do pulmão são aquelas que comprometem o seu fluxo. Ao invés de descer e difundir, passam a subir. Então o paciente pode apresentar tosse, coriza, congestão nasal, sintomas aqui em cima. O pulmão 7 corrige esse fluxo e faz descer. Muitas vezes o paciente com problema do pulmão vai apresentar distúrbios da garganta. O R6 é excelente para pegar essa área, assim como o pulmão 7, por isso eles se complementam. Então ele diz, diafragma e garganta em ação. O R6 tem um destaque enorme para tratar desordens da garganta, lubrificar a garganta, tratar dor, desconforto e etc. E veja, o pulmão 7 e o R6 foram utilizados para essas finalidades durante séculos. Durante séculos e séculos. Então aqui, obviamente, não será diferente. Eles foram consagrados por conta da sua eficiência. E não criou-se uma teoria e depois, vamos ver aí se funciona. Nesse caso aqui dos 8 vasos. Mas o que eu quero deixar claro? Percebe que o pulmão 7, ele foi citado para fissura do pulmão? Não foi para problemas menstruais? Percebe que o baço 4 foi citado para problemas de estômago, coração e peito, e não para problemas menstruais? Pô, quer dizer que não ajuda na saúde da mulher? Não. Pulmão 7 já foi utilizado, por exemplo, para doenças da mama. Tá ali na região do pulmão, então pega aquela área. Baço 4 também. Agora, mais questões torácicas mesmo, né? Mas Dito isso, nós podemos partir para uma conclusão do vídeo de hoje. Vamos lá. Bom, agora de pé, né? Vamos partir para uma conclusão. O que eu quis mostrar hoje aqui
além da questão das doenças dos vasos extraordinários, tá? Os conceitos que são importantes e as ações dos pontos de confluência, além disso, o que eu queria mostrar? Como que a acupuntura foi construída? Num primeiro momento, você tinha de fato um peso muito grande nas teorias e isso direcionavam as práticas. Porém, logo em seguida, logo nas primeiras dinastias subsequentes à dinastia Han, então dinastia Sui, dinastia Tang, dinastia Song, as práticas clínicas começaram a ganhar cada vez mais peso. E principalmente porque o império precisava cuidar da saúde do povo e tinha ali seus registros, a forma de formar os profissionais, como avaliar esses profissionais, a avaliação do desempenho deles para ver se aquele cara poderia se tornar, por exemplo, um médico imperial e etc. Então, o que começava a acontecer? Nós tínhamos algumas teorias de base, nós partíamos deste princípio. Então, por exemplo, nós partimos da ideia que se o canal do pericárdio, por exemplo, passa pela região do peito, então ele tem um efeito lá. Ele pode agir naquelas desordens e etc. Só que aí o que começa a ser feito? Bom, vamos ver qual ponto vai ser bom aí para distúrbios do tórax. E aí começa. Pericárdio, começa a usar lá o pericárdio 9, começa a usar o pericárdio 8, começa a usar o pericárdio 7, o pericárdio 6, o pericárdio 5, o pericárdio 4 e etc. Vai usando o pericárdio 3 e vai testando, e vai utilizando, e vai registrando isso, e vai percebendo que tem alguns pontos que se destacam mais. A dor é mais aguda, pontual, tá acontecendo agora. Nossa, o pericárdio 4 é show de bola. Vixe, o paciente tem dor, mas não tá aparecendo agora. Quando eu uso o pericárdio 6, rapaz, dá um resultado fenomenal. Eu percebi que essa dor é acompanhada com sensação de calor, agitação, a mente do cara tá lá em cima. Opa, pericárdio 8. Percebe? Você vai começando a evidenciar no que os pontos vão se destacando e você vai registrando isso. E isso vai modificando e aprimorando a prática e isso obviamente vai refletindo em novas teorias. Então, como ao longo do tempo o pericárdio 6 foi muito enfatizado para a dor do tórax, para distúrbios cardíacos, para regular o fluxo de chi do estômago, o que aconteceu? Primeiro, foi atribuído ao pericárdio 6 ser ponto de comando do tórax. Legal, show de bola. Passa-se o tempo, isso na dinastia Ming. Vamos para a dinastia Qin, né, a última dinastia chinesa clássica. Então, o que acontece lá? A teoria dos 8 pontos de confluência. Por quê? Nossa, pericárdio 6, cara, é bom demais para problema de tórax. Mas lá no caso das dificuldades não falava que dor no peito tinha a ver com problemas de Yin-Wei-Mai, vaso da ligação Yin? Interessante. Então, pericárdio 6 também terá relação, será um ponto de confluência desse Yin-Wei-Mai. E isso aconteceu com todos os outros. Então percebe como a acupuntura ela é rica em experiência clínica, ela é rica em prática, ela busca um resultado de forma incessante em seus pacientes ao longo de milênios, e isto construiu uma base não só teórica, mas prática daquilo que fazemos. E observar isso, aprender com isso, auxilia na manutenção e na promoção desta nossa prática. Agora, quando nós falamos em uma arte que é tradicional, em uma cultura que é tradicional, ela não é tradicional porque nós fazemos a mesma coisa sempre. Até porque, por exemplo, nós temos aqui o clássico das dificuldades, certo? Aqui é falado que o pericárdio também não tem forma. Logo em seguida veio o Roatou e falou, que isso? Um texto que é atribuído ao Roatou. O que é isso? Claro que tem forma. É assim, assado. E o clássico das dificuldades nem esperou o texto do Imperador Amarelo esfriar e já escreveu coisas que antagonizam com o que tem lá, que acrescentam em relação ao que tem lá. Por exemplo, a teoria de fortalecer, tonificar a mãe nas deficiências, na teoria dos pontos dos 5 movimentos.
Então, uma cultura tradicional, uma medicina tradicional, ela não é tradicional porque ela faz a mesma coisa sempre, mas é porque ela está sempre disposta a aprender com o passado para construir o novo. Show de bola? E por isso mesmo nós não podemos esquecer desses milhares de anos de prática clínica, tá? Em detrimento de uma eventual facilidade ou algo do gênero. Maravilha, maravilha. Agora, o que mais que eu queria comentar com vocês? Percebeu que não tem abertura e fechamento? Percebeu? Primeiro põe esse, depois põe aquele, não sei o quê. Isso não faz parte da acupuntura chinesa. Isso foram algumas adaptações que ocorreram na acupuntura, principalmente ali na região da Europa. E nós, como pegamos muitos textos que advêm de lá, ao invés de traduzir os textos chineses, nós absorvemos essas práticas regionais, essas adaptações, como se fossem a verdade da prática. E não é. Não é. Bom? Mas você falou sobre a adaptabilidade. Perfeito. Mas eu entendo, e aí é uma questão de entendimento sobre essa ideia, que você precisa de um pilar central, e essas adaptações ocorrem da seguinte forma, assim. Se eu transformo uma adaptação na verdade, aí eu começo a ir para um outro caminho, totalmente diferente. Então, eu entendo desta forma. Perfeito? Bom, inclusive tem até uma história, né? Uma pessoa que faz parte dos cursos que eu ministro e tudo mais, foi para a China nesses tempos, aí chegou lá, fez exatamente esse questionamento. E como que eu faço para abrir e para fechar os canais, os vasos extraordinários? Aí traduziram a pergunta para o professor, ele olhou. O que você está falando? Eu não estou entendendo a pergunta. Ou seja, ele nem sabia da existência dessa ideia que aqui no Ocidente é apresentado, de abrir, de fechar e etc. Você pode usar um ponto sozinho, você pode usar os dois combinados, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que esteja amparado pelos terços, pelas ideias, pelas propostas, para aquilo que já foi evidenciado como efetivo na prática. E quando eu falo na prática, é na prática de milhares de anos, e não na prática individual e tudo mais. Tranquilo? Show de bola? Bom, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desta primeira parte. Se você não quiser perder a segunda, já se inscreve aqui no canal. Nossa, agora eu vou virar o rei da propaganda. Bom, para que você não perca o segundo vídeo, na verdade. Essa é a ideia. Que você não perca o segundo vídeo, que será na quinta-feira, onde a gente vai discutir como que esses pontos foram utilizados ao longo da história e se eles evoluíram no seu uso, no sentido de que nós vimos que o ID3 inicialmente foi escolhido como ponto de confluência porque age bem na cervical, mas será que ele extrapolou isso? Será que podemos observar no seu uso eficiência em outros setores associados ao vaso governador? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Bom, gente, muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.